Aí beleza, você Boa. pensou... Aí falou, cara, pensei, vai ser isso. Meus pais quase tiveram um infarto, mas sobreviveram. Aí eu fiz faculdade em Sorocaba, adorei o interior, não queria voltar para São Paulo. E aí eu falei, tá, beleza, então eu vou prestar residência só fora da Grande São Paulo. Aí eu não prestei nada dentro de São Paulo, capital, prestei interior, Unicamp, Ribeirão, Botucatu, o que mais? Lá em Sorocaba também, e ABC, que foi o mais São Paulo que eu prestei, aí foi a única que eu entrei, aí eu fui... Mancha urbana. Tá Pois chamando, é, São Paulo, eu Mancha gosto de São urbana. Paulo pra caramba, pô, mas é que é foda, e trânsito e tal, então foi mais uma escolha pensando nisso, e aí, pô, ir voltar da residência e tal, então eu já tava meio que antecipando isso. Acabei entrando lá no ABC, e aí o ABC, a faculdade, a residência, né, de medicina de família, ela tem não sei se ainda tem, mas na época ela tinha um convênio com a Prefeitura de São Paulo em São Mateus, que é ali na beirada de Santo André, né, então eu tava ali pertinho, eu ia e voltava sem trânsito. Então foi uma escolha acertada nesse contexto, assim, de preferências de vida e de dia a dia, assim, porque eu ia rápido, voltava rápido, final de semana era uma coisa que eu priorizei, então tive todos livres até o final da residência e tal. E aí a especialidade foi algo que te deu esse feedback do tipo, acertei. Como é que foi esse começo, o contato com os pacientes, foi o que você tava buscando? E, cara, eu acho que eu tenho uma história meio específica com relação à residência, porque eu tava na pandemia na época da residência, né? Eu tava no terceiro, quarto mês de residência e veio a pandemia, Você entrou... Foi março, já tava começando o bafafá, sei lá, foi abril ou maio que fechou Foi. tudo, né? Então eu tava logo no comecinho da residência, ainda tava pegando no tranco, assim. A primeira coisa que eu tive foi um feedback bem positivo, assim, de equipe, assim, sabe? Então de ter profissionais não médicos virando e falando, cara, isso aqui faz sentido pra você, assim, as pessoas não costumam fazer isso que você tá Você fazendo. leva jeito. Então eu tive esse feedback, assim, de outras pessoas, e principalmente não médicos, que foi uma coisa bem importante pra mim, de tipo, cara, você ter feedback de médico é meio fácil, assim. Agora, você ter um enfermeiro que normalmente odeia o médico, virar pra você e fala, em média, tá? Sim. Ou alguém E muito com, específico. e com vantagem, e com, às vezes, motivos muito claros pra odiar os médicos, né? Vamos pular esse parênteses aqui, mas quando você recebe esse feedback de alguém e vira e fala, não, cara, é isso mesmo, e eu tava ainda no começo da carreira, eu falei, tá, então acho que tem alguma coisa aqui. Ainda tava meio em dúvida com relação a como ia ser a questão financeira, e vai ser só UBS ou não vai. Até porque quando eu tava começando na medicina de família, a gente ainda não tinha tanto Instagram, que tinha, né? Mas tipo, possibilidades de coisas diferentes pra fazer na carreira e tal. Então o caminho médico, quando eu tava terminando ali a faculdade e comecei a residência, ele era aquele padrãozão, né? De especialidade, consultório e papapá. Tá bom, eu tava aceitando isso, ou eu ia ficar na UBS. Fechou. Veio a pandemia. A pandemia foi uma loucura pra todo mundo. Eu falo que dentro das especialidades, talvez a medicina de família foi a que menos foi afetada, porque fechou tudo, mas logo em seguida a gente teve que continuar acompanhamento de puericultura, de pré-natal, a gente teve que fazer acompanhamento de uma forma ou outra de paciente crônico, então passou um tempo ali, eu acho que foram nos primeiros 6 meses que tava, tipo, só atendimento de Covid mesmo, a gente voltou a ligar para as pessoas, a convocar para consulta, a refazer a agenda, então foi de uma certa forma interessante, porque outras pessoas que formaram e que estavam na residência no mesmo período que eu estavam tendo que dar plantão no Covid e as atividades suspensas. Eu não tive que dar plantão no Covid, então eu acho que foi um momento ali. A sua especialidade tinha um papel regular dentro de um cenário de pandemia. Isso. E eu acho que além disso, justamente por a gente estar vinculado à residência e ter algum tipo de abertura ali com a Secretaria Municipal, principalmente na leste, né, ali na região de São Mateus, a gente participou, por exemplo, da construção dos protocolos de atendimento de síndrome gripal, na gestão dos pacientes que estavam em afastamento. A gente fez acompanhamento, a gente chegou a fazer acompanhamento de quase 20 mil pacientes via telefone. Tipo, oi, tudo bem? Aqui é do posto, você tá com tosse, você tá com febre? Não, beleza. Né?
anotava e tal. Instruções. Exatamente, então a gente conseguiu participar de uma certa forma de um momento muito triste da história, lógico, mas que do ponto de vista de construção de protocolo, de gestão, de coordenação do cuidado e de coordenação dos pacientes mesmo, da Novas carteira. tecnologias. ligar Exatamente, telefone, não tava começando o negócio da Coisa nova. telemedicina, então, tipo, a gente tava ali, mesmo no SUS, tipo, cavando bem naquilo. Então foi uma experiência neste contexto muito positiva. E aí, ao longo da residência, acho que a gente teve algumas dificuldades, principalmente, talvez umas questões políticas, assim, envolvendo faculdade e preceptores ou chefia, e aí também tem esse triângulo meio obscuro com a OS, gestor da OS, da OS, não sei o que lá, então acho que a gente acabou sendo afetado um pouco por isso. A gente, como residente, teve que brigar um pouco assim para ter alguns estágios e etc. Acho que isso acontece em maior ou em menor grau em todas as especialidades e em centros. Mas principalmente a parte de preceptoria assim, da minha residência foi muito legal. E qual foi o estágio mais desafiador que você teve e o estágio mais interessante que você teve? Cara, mais desafiador foi o PS, com certeza. Ainda mais que tava na época do Covid, né? Então a gente atendia muito paciente com Covid, entubava, passava dreno. Então, dentro da residência eu tava fazendo isso, coisa que eu nunca imaginei que eu faria. E que bom que eu fiz, assim, porque me deu uma mão e não ligo pra isso. Hoje, se chegar uma emergência, se tiver o material, eu consigo manejar do começo ao fim, assim. Então, ou pelo menos até Se transferir, engrandeceu né? como médico. Sim, é uma coisa que o médico de UBS, de maneira geral, ele tem muito medo, né? Ele tem muita insegurança com relação à emergência e tal. Eu acho que isso parte até também não só de desconhecimento técnico com relação às emergências, mas até essa falta de treinamento, né? Pô, uma vez por mês ou a cada 2 meses tinha que ter lá na UBS uma simulação, né? E todo mundo saber o que cada um faz, né? Porque aí na hora que chega a emergência, você já tá treinado para aquilo, né? Agora, nunca acontece na UBS, mas aí na hora que acontece o negócio degringola. Cada um... Então... foi uma experiência nesse contexto muito desafiadora, mas que foi muito positiva. Fiz lá em São Caetano, no PS de São Caetano, que é um PS grande, então tinha bastante fluxo, a gente atendeu bastante lá. Mas foi desafiador, né? Até porque tinha final de semana, entrava mais cedo, saía mais tarde, diferente da nossa rotina, pô, o cara da véspera lá, de boa e tal. Então foi desafiador nesse contexto também. E, cara, eu acho que de mais positivo foi meu estágio eletivo, porque eu fui fazer meu estágio eletivo em Florianópolis. Lá é muito forte. Florianópolis é um centro bem forte de atenção primária, então eu pude ver ali o padrão ouro de evidência, de atendimento, de gestão. Tem todos os seus problemas, tem alguns problemas, mas, cara, é um serviço, assim, excepcional. E prova que dá pra fazer, assim, é só ter interessados em múltiplos... Mas qual que é a diferença, assim, pra você que foi lá? Porque eu já ouvi falar, é muito famoso, já conversei com muita gente, eu acho que pessoas que estão pensando em MFC, alguma galera até que considera sair de São Paulo, presta lá no Sul e tal, mas o que na prática é... Cara, muita, porque na verdade o que começa é da parte da gestão da Secretaria Municipal de Saúde. Então a Secretaria Municipal de Saúde, ela tá na página da atenção primária. Então tem um documento, por exemplo, que chama PEC, depois eu posso mandar para vocês, que ele é um fluxograma de praticamente todas as queixas que existem possivelmente na atenção primária. E aquilo é para ser utilizado tanto para médico quanto por enfermeiro. Então, dá autonomia pro profissional de, tipo assim, olhar num PEC oficial da prefeitura, se tá tendo isso, não sei o que lá, então eu vou fazer isso, e se não seguir isso, aí sim é o encaminhamento. Então, dá uma estrutura que vem desde lá da Secretaria Municipal, e justamente, né, um pouco maior de valorização em salários. Lá em Floripa, você não pode participar da atenção primária sem ser médico de família. Então você não pode ser generalista e ir pra UBS lá. Eles não aceitam, entendeu? Sim. Perdão. Valoriza muito mais o profissional. E não só isso, eu acho que dá a qualidade do serviço como um todo, né? Sim. Porque... O cara não tá tapando o buraco. Eu já fui recém-formado, você não sabe muita coisa. Então, tipo, e mesmo com a residência você vai ter várias dificuldades. Então, dá uma estrutura diferente. Toda a organização
do serviço mesmo, não só dentro da UBS. Então, eles usam tecnologia, coisa de celular QR Code, fila online via WhatsApp. Se o cara quer uma receita, só renovação, ele vai indo lá pelo WhatsApp, não fala com ninguém, tudo automatizado, e aí vai já linkado para uma planilha e a resposta é em no máximo 72 horas. Então, tipo, é um outro mundo, assim, sabe? E aí, microtrabalhos que a gente faz no dia a dia na UBS em São Paulo, eles ficam meio insignificantes. Aí você tem espaço realmente para fazer cuidado ao paciente, né? Cuidar. Exatamente. E aí, uma outra coisa que lá é muito diferenciada é a própria questão do acesso avançado, né? Que é uma modalidade de agendamento Interessante mesmo. que é muito legal, desafoga, dá mais trabalho, principalmente imediatamente em populações que são sobrecarregadas, e existem várias críticas ao modelo, acho que nem tô aqui para falar densamente sobre a questão do acesso avançado, mas lá em Floripa e eu acho que é bem bacana, justamente você conseguir direcionar um paciente, se ele vem numa demanda espontânea e não é nada que precisa de consulta, ele nem passa para frente. Ele passou ali, conversou com um técnico que tava e viu que o paciente estava bem e que não tinha nada e mandou o cara embora. E o paciente ele fica bem com isso, entendeu? Até porque tem todo esse sistema. E o respaldo, dá pra ver que é estruturado, né? Exatamente. E aí, tipo, então não, se precisa de consulta, eu tenho diferentes espaços de consulta, uma consulta mais rápida de inovação, uma consulta mais longa que vai ser de saúde mental, que vai demandar muito, então você tem essa flexibilidade.